Olá a todos. Iniciemos mais esse nosso encontro com a prece de Francisco de Assis. Senhor, faça de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faça que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja. Hoje em dia, fala-se muito em se ter mais consciência social, racial, de gênero, cultural e das minorias. Até surgiu um termo para isso nos Estados Unidos, woke. Acordei. Esse é o significado literal da palavra woke, que é o passado do verbo wake, que significa em inglês acordar, despertar. A ideia por trás desse movimento é de forçar a sociedade a ser mais justa, equilibrada e igualitária com todos os membros, independentemente de quais e quem sejam. Provavelmente essa sociedade mais justa não deva acontecer tão cedo aqui no planeta Terra. Porém, se acreditarmos que Deus e sua justiça são perfeitos, como entender que Deus permite essas injustiças e desequilíbrios na Terra já há tantos milhares de anos? A resposta é uma só: reencarnação. Eu diria que é impossível acreditar racionalmente na perfeição da justiça de Deus sem acreditar em reencarnação. Vocês duvidam? Pois bem, vou lhes provar. Primeiro, eu cito a pesquisa sobre as reencarnações anteriores de Chico Xavier, pesquisa essa feita pelo Carlos Alberto Braga Costa e publicada em seu livro, abre aspas, Chico, Diálogos e Recordações, fecha aspas. Esse autor trabalhou por 4 anos com Arnaldo Correia, que foi amigo pessoal e conviveu por 50 anos com Chico. Nessa pesquisa foram identificadas 12 reencarnações de Chico Xavier, num período total de 3.490 anos. Nelas, ele chegou às seguintes conclusões, ou nós chegamos a partir do estudo dele. Nessas 12 encarnações, por 10 vezes, Chico foi mulher e 2 vezes homem. Obviamente, a última sendo homem. O Chico pertenceu por 3 encarnações à nobreza, por 2 vezes ele foi de uma classe social alta, por 5 vezes de classe média e 2 vezes de classe baixa. Chico viveu nessas 12 encarnações em 6 países, tendo aprendido a falar 6 línguas diferentes. Ah, e uma curiosidade: Chico não foi Allan Kardec por esse estudo que foi apresentado. Então, Chico Xavier experimentou a riqueza e a pobreza, todas as classes sociais, foi de ambos os sexos, viveu em países adiantados na época e atrasados. Com Emmanuel, mentor espiritual do Chico, aconteceu a mesma coisa. Desde o século IX a.C. até o século XX, ou seja, durante quase 2.900 anos, tivemos acesso a 10 encarnações ou reencarnações do Emmanuel.
O Emmanuel foi de senador a escravo romano, de padre a bispo da Igreja Católica, de filósofo a educador. É através das reencarnações, vivenciando diferentes papéis sociais, diferentes raças, diferentes situações e vivenciando diferentes culturas, inclusive de gênero, seja masculino ou feminino, que Deus nos mostra a sua justiça. Inclusive porque essas diferentes experiências em diferentes reencarnações servem para nos educar na moral cristã e nos permitir expiar com X os males que tenhamos causado aos outros quando exercemos diferentes papéis, principalmente quando tivemos poder sobre os outros. Agora, vamos supor que tenhamos tido, estamos falando agora de nós, cada um de nós, pelo menos uma reencarnação a cada 70 anos. E que cada reencarnação nossa, no passado, em média, tenha durado outros 30 anos. Opa, Ricardo, 30 anos é muito pouco, mas eu quero lembrá-los que até o ano 1900, a expectativa média de vida da população era de 30 anos. E ela só passou a ser de 66 anos no ano 2000. Hoje é por volta de 75 anos. Os capelinos, como Chico Xavier, são espíritos que vieram do sistema de capela há mais de 7.000 anos. Como a maioria de nós não é de capelinos, devemos estar orbitando a Terra há bem mais tempo do que esses 7.000 anos. Tá? Lembrando que os capelinos foram exilados do sistema de capela, quando Capela estava num estágio parecido com o atual estágio da Terra, de mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Mesmo assim, vamos considerar, no nosso caso, ou seja, nós estamos aqui provavelmente há mais do que os 7.000 anos, que foi quando os capelinos que foram exilados, foram degredados, vieram para a Terra. Mas vamos considerar não esses 7.000 anos dos capelinos, vamos diminuir isso pela metade, vamos enxergar somente os últimos 3.500 anos que nós devemos, na maioria dos espíritos hoje aqui presentes, devemos estar orbitando a Terra. Numa matemática básica, se a gente dividir esses 3.500 anos por períodos de 100 anos, são 30 anos encarnados e 70 anos na erraticidade. Erraticidade é o nome que os espíritas dão ao período entre uma reencarnação e outra. 30 anos encarnados, 70 anos de erraticidade, dá 100 anos. Então vamos dividir 3.500 anos, os últimos 3.500 anos, em períodos de 100 anos. Vamos chegar ao número 35 reencarnações, em média, para cada um de nós. Ora, o que eu queria mostrar para vocês, que não é 35, é 30, é 25, são 40 reencarnações, nós, com certeza, devemos ter passado por inúmeras situações e papéis, tanto como de ricos como de pobres, de opressores como de oprimidos, de homens como de mulheres, de diferentes raças, sendo belos às vezes ou feios, sendo intelectualmente privilegiados em algumas encarnações, como provavelmente tendo sido muito limitados em outras. Certamente até devamos ter tido deficiências físicas e passado por doenças graves. Quer dizer que não dá para dizer que somos injustiçados se acreditamos em reencarnação, justamente porque não podemos avaliar a justiça de Deus somente por essa reencarnação que estamos, somente por essa vida, porque nós nos esquecemos dessas outras tantas reencarnações que vivenciamos. A ciência, ainda materialista,
não cogita de aceitar formalmente a existência de Deus, porque não crê e nem comprova ainda a reencarnação. Afinal, quem reencarna é o espírito, que é imortal, e não o corpo, que morre e se desintegra. Estamos falando de que há reencarnação do espírito num novo corpo a cada vez, e não na ressurreição do mesmo corpo físico. Isso sim é um absurdo para a gente acreditar, pelo menos usando a nossa razão. Eu tenho convicção da existência da reencarnação porque é o mais lógico, o mais racional a se pensar. Não porque sou um religioso fanático e que não pondera, não pensa sobre o assunto. E você, acredita que há reencarnação e que por isso a justiça de Deus é perfeita? Termino o nosso encontro de hoje lembrando-os da nossa missão como bons cristãos que somos. Fazer o bem sem ver a quem e amar sem nada em troca esperar. Uma boa semana para todos, com muita luz, amor e paz. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.